Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é diferente dos outros. Seria o primeiro vídeo que eu falo sobre esse tema, um dos temas que eu amo, seria o catolicismo. Pois bem, o vídeo de hoje é para falar sobre o dia de amanhã. Hoje, terça-feira de carnaval, e amanhã é a quarta-feira de cinzas. E aí eu quero trazer nesse vídeo alguns pontos sobre a quarta-feira de cinza, a importância dela, e que seguindo essa linha de vídeos que eu tô fazendo, alguns vídeos, tá? Porque aqui eu quero fazer vídeos variados, vai ter vídeo de tudo aqui, mas essa linha de vídeo que eu tô seguindo, que seria esses vídeos de mais motivação ou inspiração, nesse sentido, faz muita conexão com a quarta-feira de cinzas. Tem uma certa ligação, e eu acredito que é muito interessante trazer esse tópico, porque é uma parte que a gente precisa olhar também, que seria a nossa fé, seria a nossa conexão com Deus, com o próximo de Deus a gente tá certo nesse caminho para chegar até ele, como que tá essa ligação nossa com ele. Então a quarta-feira de cinzas tem esse foco, tem essa relevância que seria voltar nosso olhar para nosso coração, para ver se a gente tá, se a gente tá direcionado, se a gente tá com foco lá, que é o céu. E seria o início também de mudança. Então eu quero trazer isso nesse vídeo de hoje. Eu espero que você já tenha se inscrito no canal. Se você não curtiu esse vídeo, já curte agora. Vamos começar esse tema que eu sempre quis falar sobre quarta-feira de cinzas, sempre quis gravar vídeos sobre o catolicismo, sobre a igreja católica, sobre sua tradição, sobre tudo. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo, então eu tô um pouco animado. Mas claro, mantendo o foco e direcionando já pra quaresma, que é um momento mais interno, que a gente tem que olhar mais pra gente, tá? Então, vamos seguir com esse vídeo. Sobre a quarta-feira de cinza, o que é a quarta-feira de cinza? A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, que são 40 dias até a Páscoa. São 40 dias de espera pela Páscoa, pela ressurreição de Cristo. Nesses 40 dias também tem o significado de quando Cristo passou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo demônio, sendo tentado por todas as coisas mundanas, o bicho na cabeça de Jesus fazendo coisa lá, e Jesus se mantendo firme todos esses 40 dias. Então essa seria uma representação, né? Os 40 dias de Jesus no deserto, 40 dias da quaresma, que são 40 dias também que a gente se recolhe para refletir, se recolhe para pensar mais na nossa vida, nas tentações que a gente tem vivido, e que ele, aquele encardido, joga pra gente de uma certa forma e a gente acaba caindo. Então, a quarta-feira de cinzas marca esse início, esse período de mudança. Mas a quarta-feira de cinzas é um dia de consciência, de jejum, principalmente, mas não jejum de comida. Vamos falar isso mais pra frente. E um ponto muito importante, só porque é cinzas não significa que é algo de morte. Quarta-feira de cinzas não é pra falar de morte, nada disso, não tem nada a ver. Quarta-feira de cinzas é pra você acordar, pra você acorda aí, ó, é a hora. Tá na hora, filho, vamos, ou você vai ficar pra trás. Então, seria algo de decisão, um dia pra você tomar atitude, de você olhar pra sua vida, começar a trabalhar aí, ó, pra arrumar, porque a hora vai chegar. A hora vai chegar pra todo mundo, não tem como fugir. Então, é um dia de consciência e pra você acordar. Não é nada de pensamento de morte, nada disso. Não é porque tem cinzas que é porque de morte, não, nada a ver. Então, quarta-feira de cinzas é um dia de consciência. Qual que é o significado das cinzas? Primeiro, as cinzas, ela tem uma conexão com o passado, né? As cinzas, elas são feitas dos ramos, do domingo de ramos do ano anterior. Tem a Semana Santa do ano passado, aí todo mundo vai lá na missa com os ramos na mão. Aí depois a igreja recolhe esses ramos, deixa secar e depois queima eles para transformar em cinzas. Mas o que as cinzas representam de verdade? Ela representa a fragilidade humana, ela representa a humildade e representa a consciência do tempo. Ou seja, todos nós viemos do pó e vamos voltar ao pó. Aquilo lá é o nosso início e é o nosso fim. Então é esse o significado. E a fragilidade humana, a gente é fraco, a gente é irrelevante. É pra lembrar que a gente não é nada, a gente veio do pó e vai voltar pro pó. É aquilo. Aquele é o nosso início e é o nosso fim. E claro, é pra gente ter consciência do tempo. Como assim? É pra gente lembrar. As cinzas são um lembrete. Elas vão lembrar a gente de que a gente veio do pó
e a gente vai voltar pro pó. Então não tem saída pra ninguém. É esse o nosso rumo. A gente vai ser pó. Não tem motivo pra você levar nada desse mundo. Você não vai levar nada. Não tem, entendeu? Você veio do pó e vai voltar pro pó. Então a quarta-feira de cinzas é um lembrete. As cinzas são um lembrete pra você. E por que o símbolo da cruz na testa? Qual o significado disso? A testa simboliza a nossa decisão e a nossa identidade, que é o nosso rosto, é a nossa vida. Então a cruz de cinzas na nossa testa é como se você estivesse dizendo: eu escolho olhar para minha vida com mais verdade. Eu escolho mudar. Eu assumo que eu preciso mudar. Eu vou olhar para isso, eu vou trabalhar isso. Então esse é o significado das cinzas na testa. Agora um ponto importante aqui: jejum e abstinência. Não é uma dieta espiritual. Jejum é totalmente diferente de você passar fome por obrigação. Comparar jejum com uma dieta qualquer, nada a ver. Jejum é totalmente diferente disso. O sentido real do jejum é você aprender a dizer não pro pecado. É você aprender a dizer não às suas tentações, as tentações que o maligno manda pra você. É aprender a dizer não pra essas coisas. Por exemplo, eu tinha muita preguiça de gravar esses vídeos. Muita preguiça ou coisas que colocaram na minha cabeça que não ia dar certo. E havia uma tentação ali de continuar no meu lugar e não gravar os vídeos. E eu tô vencendo essa tentação. Isso não é algo que vai mudar do dia pra noite. Não é impossível. Então tem que ser algo trabalhado, você tem que pensar bem, refletir. Pô, Quaresma tem 40 dias, dá um tempo para você refletir. Não vai ser do dia para noite, mas a sua atitude de mudança, ela é a primeira, é o primeiro passo. A atitude de mudar, de querer assumir isso, de que vai mudar. Se você não começa essa atitude, aí ninguém tem certeza, né, de que vai mudar. Se você não assume que vai mudar, então você vai continuar no mesmo lugar. Então, as coisas que você planeja e não faz, esse é o ponto. É você recuperar o controle. Para você fazer essas coisas, não cair na cilada, não cair em tentação de novo. Então esse é um ponto muito importante. O jejum é um período para você rezar, principalmente rezar, pedir a ajuda de Deus, porque o bicho vai ficar tentando você sem parar. Vai ficar tentando, mas você precisa ter atitude de mudar. Primordial isso. O jejum, acima das tentações e tudo, é para você criar um espaço para Deus. É para você voltar o foco para Deus, para você voltar o foco à sua fé. Conforme passa o ano no cotidiano, a gente se perde e aí precisa manter essa frequência. Então esse é outro ponto importante do jejum. É um dos pontos mais importantes, que é criar esse espaço para Deus, para você olhar para dentro de si, ver como que tá a sua fé e para você se fortalecer para não cair nas tentações. Outro ponto também importantíssimo no jejum, principalmente nos dias de hoje, é para você se retirar, olhar mais para dentro de si, evitar as distrações externas, os ruídos, principalmente coisas de rede social, vídeos, TikTok, tudo isso, para você se retirar desse mundo, olhar mais para dentro de si. Evita nesse tempo ficar muito do celular. Aproveite esse tempo para se retirar. Além das coisas que você já faz de programação no futuro, você olhar mais para sua vida assim, dê um passo a mais e olhe para sua fé principalmente. É muito importante isso, ter um jejum para olhar para a fé. A quarta-feira de cinzas, ela conversa muito com a vida adulta. Ela é para te lembrar que você não tem uma vida infinita. Ela vem para te lembrar que o tempo passa. Você não tem uma vida infinita. Sua vida não é eterna. A gente busca a vida eterna, mas a sua vida aqui, terrena, não é eterna. Então é para te lembrar que o tempo vai chegar e que se você não correr atrás, a vida cobra, tem um custo a ser pago. Por isso que é importante você olhar para isso, olhar para sua fé. Um ponto muito importante aqui, não é sobre culpa, é sobre direção. Imagina que você tá perdido aqui, não sabe para onde vai, tá perdido. Então ela vem para segue esse caminho aqui, vai andando, você vai chegar lá, tá? Então, volta pro foco ali. É um período que você tá muito perdido, você tá muito disperso e aí tudo volta para isso. Mantenha o foco. E pelo amor de Deus, a igreja não tá dizendo para você que você não presta, que você é um lixo. Não, de jeito nenhum. Para de pensar isso. Você não é um lixo, você presta. E o que a igreja está dizendo é que você pode recomeçar. Você tem um Deus misericordioso. Você pode falar, que você pode se abrir. Então é muito importante assumir essa mudança. De verdade, não uma mudança de Instagram, de ficar tirando foto
Tenta evitar isso. Tenta evitar. É a melhor coisa. É você e Deus só. E mais ninguém. Só você e Ele. Então não é um momento de culpa. Não fica se culpando. É um momento de recomeço. Você fica fazendo essas coisas todo dia, dá um basta e muda de vida. Porque a quarta-feira de cinzas, ela não pergunta se você é perfeito. De jeito nenhum, ninguém é perfeito, todo mundo sabe disso. Mas a quarta-feira de cinzas pergunta se você está disposto a recomeçar. Se você está disposto a dar um basta nessa vida que você vive e mudar. Se você está disposto a seguir a Deus com força, com fé, com coragem, com convicção. Coisa que atualmente muitas pessoas estão se perdendo. Estão perdendo a coragem de falar. Por conta de diversas ideologias, palavras de um monte de gente perdida. Estão dispersas. Então volta o seu foco interno seu, faz uma análise interna de você, olha para dentro do seu coração, como que você é, como que você vive, você está disposto a recomeçar, você está disposto a mudar, isso é algo muito importante, é você ter a consciência de olhar para dentro de você e reconhecer que você precisa mudar, isso é muito importante. Talvez hoje não seja o dia para você mudar, tá? Presta bem atenção. Talvez hoje não seja o dia para você mudar, mas é o dia de parar de fingir que você não precisa mudar, certo? Você precisa parar de fingir. Ah, eu tô de boa, tô tranquilo, não preciso mudar nada. Todo mundo precisa mudar. Até quem mudou vai precisar se renovar. Não é só participar de uma quaresma, pronto, acabou. Não, a vida tem mudança frequentemente e toda vez a gente vai ter que voltar lá, porque toda vez a gente pisa na bola e se perde. Então tem que olhar muito para isso. Você parar de fingir que tá tudo bem, não precisa mudar. Olhar pra dentro de você e ver. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Isso é o que eu quis trazer nesse vídeo. É um vídeo muito profundo, que lida muito bem com o dia de amanhã e com todos esses 40 dias que vai vir pela frente. E pra assumir isso, não é que precisa estar disposto, tem que ter coragem. Tem que ter a convicção de olhar pra dentro de si e falar que eu preciso mudar. Espero que você pense com carinho após esse vídeo. Assim que terminar esse vídeo, se possível, dá um pause, fecha os olhos, apaga a luz, né? Para ajudar a refletir bem. Faz uma análise interna sua. Anota no papel, se for preciso, as coisas que você precisa mudar. As coisas que tá te afetando seu coração, afetando a sua mente. Busca fazer o jejum. Não é jejum de comida, de jeito nenhum. Alguns pode até ser, eu no caso. Preciso fazer um jejum de comida, sim. Mas o jejum, ele precisa vir com oração, com a sua fé, com olhar para Deus. Esse é o tempo de mudança. Lembra-te que do pó viestes, e ao pó voltarás. Convertei-vos e crede no Evangelho. Até mais.